Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 25 de maio, não esqueçam, creio que está quase todo mundo acordado, mas ainda quem está dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, clame o nome do Senhor. Neste momento, quem está acordado comigo, vamos juntos clamar o nome do Senhor. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todo dia cedinho, ou na hora que você acordar, clamar o nome do Senhor, amém? Louvar-se a Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje ele pede para mim e vocês leiam 2 Samuel, capítulo 7 ao 8, João 14, 16 ao 31, Salmo 119, 33 ao 48 e Provérbios 15, 33. Leiam com calma. Quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia. Versículo, com certeza, diga sem medo de errar. Se você abrir o coração, ele vai falar aonde você estiver e fazer a diferença. Amém? Louvado-se a Deus. Depois que lemos a Bíblia, graças a Deus, Deus tem falado aos nossos corações, podemos também continuar no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Alimento diário, volume é o 2, você já sabe, cuja série é a mesma, Cristo, o centro conector da obra de Deus. O título geral é A Reconexão do Homem com Deus, escrito pelo nosso amado Pedro Dom, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra e que nós, como seu irmão, podemos também cooperar para a edificação do corpo de Cristo. Louvado-se a Deus. E hoje, quinta-feira, né? Nós estamos na segunda semana, que o título é A Palavra da Verdade. Tem só um capítulo bem desfrutante que é João 5, versículo 30. Dá para ler, gente. Lê com oração. Tem também João 5,36, que diz para mim e vocês, aqui é para nós fazermos a nossa oração. Eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Então aqui o Senhor está muito claro, falando nesta manhã para nós, que ele é o maior testemunho do que João. E nós sabemos disso, né, gente? O Senhor é o maior testemunho que João, porque nosso Senhor não falhou e Ele é Deus. E aqui o título é Confirmação da Palavra Profética. O contexto de hoje, ele vai confirmar como podemos, de onde vem, aliás, essa palavra profética. E ele diz o seguinte, como reconhecer se a palavra que sai da boca de um homem, de fato, é a palavra profética vida de Deus. Lemos? O Senhor em Deuteronômio, vocês se lembram, né? 18:15 ele diz, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Está em Deuteronômio, né? 18:15. Leiam com cuidado, vocês vão entender. O outro profeta a quem Moisés se referia era o que? O Senhor Jesus. Gente. Moisés chegou a ser visto como um mero homem, porque o homem olha para o homem. É verdade. Vocês sabem que quando os irmãos estão falando, os profetas estão falando, muitos podem olhar, isso aí é um homem que está falando, mas lembrando, este homem pode estar conectado ao Senhor, como eu e vocês também. Se conectarmos, falamos também por Deus. Moisés era o irmão mais novo de Miriam e de Arão. Arão era o que? Eloquente. Olha a diferença. Eloquente e servia de quê? Boca para Moisés, que era pesado de língua. Miriam questionou. Olha o problema aqui, gente, de muitos de nós. Questionar. Miriam questionou se Deus só falava com Moisés. Moisés era usado por Deus
mas seus irmãos se aproveitaram de uma possível falha sua. Foi o casamento, né, que ele teve com a Cushita. Eles foram, diante deles ele estava reprovado. Mas irmãos e irmãs, nesta manhã, ouçam o que Deus está falando aos vossos corações, para impugná-lo, aliás. Arão e Miriam estavam insatisfeitos, que acontece muito no meio de nós, por não serem os canais escolhidos por Deus. Então, amados irmãos, aqui é o perigo. Quando eu estou insatisfeito por não ser escolhido por Deus, eu começo a criticar, a apontar. Amados irmãos e amadas irmãs, isso é muito perigoso. Vamos ouvir o que Deus está falando aos nossos corações. Porque, como consequência, amados, eles ficaram o quê? Leprosos. Lembre-se bem disso. Há muitos profetas, mas há um só canal para Deus liberar a sua palavra. Nós sabemos que há muitos profetas, mas lembrando, há um só canal para Deus liberar a sua palavra. Os outros profetas não deviam competir com Moisés. Isso deve ser o quê? Deve servir de quê? De alerta para cada um de nós. Isso que Deus está falando hoje. Não vamos competir, amados irmãos e amadas irmãs, com ninguém. Vamos sim cooperarmos com os outros para a edificação do corpo de Cristo. Louvado a Deus. Aqui tem outro ponto interessante, diz assim: a palavra de um verdadeiro profeta é colocada em sua boca pelo que? Senhor. Então o profeta, ele não pode falar de si mesmo. Essa palavra, ela vem do Senhor. E o profeta recebe no Espírito. Ó Senhor Jesus. Aí ele diz: se falar outras palavras, ele será o quê? Castigado. Porque o povo tomará como palavra de Deus. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele fala em meu nome, disse, lhe pedirei contas. Isso aqui é muito sério. Porém, amados irmãos e amadas irmãs, ouçam bem. O profeta que presume de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que fala em nome de outros deuses, com D minúsculo aqui, esse profeta será morto. Aqui era sério no Velho Testamento, viu? Ainda hoje é sério, lembre-se bem disso. Está em Deuteronômio, né? Se você dá uma olhadinha lá em Deuteronômio 18, 19 ao 20, vai explicar bem direitinho. Tem outro ponto aqui bem desfrutante. Ele diz assim: isso é sério. Quando alguém se julga profeta, canal de Deus usando para falar sua palavra, mas a palavra dele não se confirma, ele falou com soberba. Isso aqui também é muito sério. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, ouçam bem o que Deus está falando essa manhã. Nós temos que falar por Deus. Não vamos falar por nós mesmos. Lembre-se que quando Jesus estava aqui, ele podia muito bem falar por ele, mas ele dizia: é o meu Pai que me enviou. Sempre lá em João, você sabe o que ele está dizendo. Meu Pai me enviou, tá? Eu testifico que o meu Pai está mandando. Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Ele diz assim: ó Senhor Jesus, vemos que o verdadeiro profeta nada pode fazer de si mesmo. Foi o que eu falei agora. Então em João 5,30, né? Que ele falou: na forma do que eu julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. Esse é o nosso Senhor, viu? E sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Lembre-se, isso aqui é o Senhor Jesus falando. Ele tinha autoridade para dizer: eu posso falar por mim, mas não. Nosso Senhor sempre foi obediente ao Pai. E eu e vocês? Também vamos ser obedientes ao nosso Pai, amém? Louvado a Deus. O profeta não pode testificar de si mesmo. Outro, e o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Outro é que deve dar testemunho do verdadeiro profeta. Não é eu dar meu bom testemunho. Ele é outras pessoas que podem ver se nós estamos realmente conectados no Senhor e podemos dar testemunho de cada um de nós. Amém? Louvado a Deus. E, para findar, eu vou ler aqui o meu pontinho que eu escrevi, bem desfrutável para nós. Hoje é quinta-feira. Escrevi um pontinho que pode nos ajudar, né, gente? Amados, o Senhor vem nos mostrar que não podemos olhar com os nossos olhos naturais, como fez Miriam e Arão com seu irmão Moisés. Mas vamos olhar com o olhar de Deus, para não ficarmos leprosos diante de Deus, assim como eles ficaram, né? Arão se arrependeu logo, mas a Miriam ficou leprosa. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, ouçam bem o que o Espírito está dizendo para cada um de nós. Vamos confirmar a palavra de Deus, que é a palavra profética, a palavra atual.
E o Senhor tem dado a mim e a vocês muitas ferramentas, amém? Louva-se a Deus. Vamos usar essas ferramentas para falar a palavra profética. Louva-se a Deus. Lembrando, se ganharem algo da palavra, passe uns para os outros. Quando você passa, com certeza você está fazendo o que Deus está mandando. Passe encorajamento de um para os outros, amém? Louva-se a Deus. Sabemos que somos frágeis, fracos, mas lembrando, essa palavra, com certeza, ela vem nos revigorar a todo momento. Agora, é preciso eu e vocês comer dela, amém? Louva-se a Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim,